Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Na aula de hoje nós vamos fazer resolução de exercícios sobre fatoração de polinômio. Já deixa logo seu like aí para ajudar o vídeo e o canal, e se inscreva, ative as notificações para ficar recebendo todas as novidades aqui do nosso canal. Beleza, vamos lá. Colocando um fator comum em evidência, fatore os seguintes polinômios. Galera, fator comum é aquele termo que tem nas várias parcelas do polinômio, tá? Então aqui no item A nós observamos 10x mais 10y. Então note que o número 10 é o fator comum, ele repetiu nas parcelas. Então é ele que vai ficar em evidência. Colocar em evidência é o termo multiplicativo externo ao parênteses. E os que não são comuns, você coloca internamente no parênteses, conservando a operação, tá? Lembrando que a operação é de adição, então você conserva a adição. Então, a forma fatorada seria 10 vezes, abre parênteses, x mais y, fecha parênteses, beleza? Item B, y ao quadrado mais 9xy. Note que y ao quadrado eu posso escrever como sendo y vezes y, tá? E o 9xy eu repeti. Então, fica bem fácil a gente notar que o y e o y aqui é o termo comum, ou seja, é o fator que eu vou colocar em evidência. Então está aqui o y em evidência. Note que aqui vai sobrar um y e aqui vai sobrar 9x. Então essa parte que sobrou, y e 9x, nós colocamos dentro do parênteses, conservando a operação de adição, tá? Bora para o item C. 0,5x menos 1y. Aí você pode pensar, mas não tem nada em comum aqui. Beleza? Mas, galera, aqui nós temos em comum o 0,5. Como assim? 0,5x menos 0,5 vezes 2. 0,5 vezes 2 é a mesma coisa que 1. Então, nós escrevemos o número 1 de uma maneira diferente, fazendo aparecer o 0,5 que estava oculto aí, que é o fator comum em evidência. Então, você coloca o 0,5 em evidência e o x menos 2y aqui, que é o restante que sobrou, você coloca dentro do parênteses, beleza? Item D, AB menos A ao cubo, B ao cubo. O AB é a mesma coisa de estar sendo multiplicado por 1. E ao cubo é a mesma coisa de A vezes A ao quadrado, lembrando quando não aparece é 1, beleza? Fazendo aqui também o b ao cubo como sendo b vezes b ao quadrado. Note que eu reescrevi aqui o AB vezes 1 e trouxe o AB para próximo do AB e o A ao quadrado para próximo do A ao quadrado, tá? A ordem dos fatores aqui não vai alterar. Então nós temos que o termo AB é o termo em comum. Então sobra o número 1 e sobra o menos A ao quadrado, B ao quadrado. Então fora do parênteses em evidência fica o AB, dentro do parênteses o 1 e o menos A ao quadrado, B ao quadrado. Item E, A ao quadrado x mais ABx. Gente, A ao quadrado você pode escrever como sendo A vezes A, beleza? E o ABx, você note aqui que eu só troquei a ordem para XB, para ficar em evidência logo aqui para a gente que o termo comum é o AX. Então eu coloquei o AX em evidência, sobra um A aqui que foi para dentro do parênteses e sobra esse B aqui que vai para dentro do parênteses. Vamos continuar aí para o próximo item. Item F, x ao quadrado, y ao quadrado, menos x elevado a 5, y elevado a 5. Note que quando nós temos polinômios desse tipo, o fator em evidência é o que tem o expoente menor. Então, x ao quadrado e x elevado a 5, o menor é o x ao quadrado. Então, o x ao quadrado vai estar em evidência. Entre o y ao quadrado e o y elevado a 5, o fator comum é o y ao quadrado, tá? Que tem menor expoente. Mas para ficar mais fácil de vocês enxergarem, foi o que eu fiz. Gente, x ao quadrado e y ao quadrado é a mesma coisa de estar vezes 1, tá? X elevado a 5 eu posso escrever como x ao quadrado vezes x elevado a 3. Já que nós temos as propriedades de potências que garante você repetir a base x e somar os expoentes 2 mais 3, dando o resultado aqui 5. Já o y elevado a 5, eu fiz como y ao quadrado vezes y elevado a 3. Mesmo procedimento, só alterei a variável, tá?
ficando aqui repetida a base e somos expoentes, então não houve alteração. Eu fiz um agrupamento aqui diferente para ficar mais fácil de vocês notarem. Então nós temos x ao quadrado e y ao quadrado. E aqui eu trouxe o x ao quadrado e y ao quadrado um para o próximo do outro, sobrando o y ao cubo e x ao cubo aqui na outra parte. Então fica claro que o x ao quadrado e y ao quadrado é o termo comum, que vai ficar em evidência, fora do parênteses, sobrando o 1 dentro do parênteses e o menos x ao cubo e y ao cubo dentro do parênteses, tá? Item G, 1/3 de A mais 1/9 de B. Galera, nós temos que pensar aqui, o número 1 tá ótimo, mas o número 3 e o número 9 eu vou estabelecer uma relação. Por multiplicação de frações, nós temos que 1/9 é 1/3 vezes 1/3, tá? Visto que 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 3 é 9, tá? Bem, então nós temos 1/3 A e 1/3 vezes 1/3 B. Então fica claro que 1/3 é o fator comum, então ele vai ficar aqui em evidência, sobra o A e sobra 1/3 B dentro do parênteses, lembrando que conserva a operação, tá? 2,5 ax ao quadrado menos 2,5a. Galera, aqui já vai logo direto, ó, 2,5a é o termo comum. Quando não aparece aqui, gente, é a mesma coisa de ter vezes 1, tá? Então, o que nós fizemos? 2,5a é o termo comum, sobrando x ao quadrado menos 1 aqui dentro do parênteses, beleza? Bora para a próxima questão. Escreva a forma fatorada de cada um dos seguintes polinômios. Nós temos b ao quadrado menos ab menos b. Note que em todos apareceu o b, tá? E o de menor expoente é o que tem um expoente apenas 1. Então, galera, b ao quadrado eu posso escrever como sendo b vezes b, menos ab e b eu posso escrever como vezes 1, tá? Então, note que o b aqui é o termo comum em todas as parcelas, então ele vai ficar em evidência. Sobrando 1b, que vai para dentro do parênteses, aqui sobrando menos a, que vai para dentro do parênteses, e aqui sobrando menos 1, que vai para dentro do parênteses, tá? Então, galera, o procedimento é sempre parecido. O termo comum fora do parênteses, multiplicando os termos não comuns dentro do parênteses, beleza? Aqui no item B, 24x elevado a 5, menos 8x elevado a 4, menos 56x elevado a 3, tá? Vamos lá. Primeira coisa, x elevado a 5, x elevado a 4, x elevado a 3, o de menor expoente é o x elevado a 3. Então, ele aqui vai ser o fator em evidência, tá? E 24, 8 e 56, todos eles podem ser divididos por 8, tá? Só lembra lá da tabuada do 8. Galera, a tabuadazinha do 8 aqui, ó. 24 eu posso fazer como sendo 3 vezes 8. Menos 8 eu posso fazer sendo só menos 8 vezes 1, tá? E 56 eu posso fazer como sendo 7 vezes 8. Já o x elevado a 5, como já identifiquei que a menor parcela aqui no x é o x elevado a 3, então eu vou fazer x elevado a 5 como sendo x elevado a 3 vezes x elevado a 2, tá? Aparecendo aqui o x elevado a 3 comum. E repetindo a base, eu não alterei nada, porque vai somar os expoentes, 3 mais 2, 5. X elevado a 4 eu faço como x elevado a 3 vezes x. Lembrando que quando não aparece o expoente é 1. E o x elevado a 3 já está aqui. Então, o fator comum que nós temos é o 8x elevado a 3. Ó. 8x elevado a 3. 8x elevado a 3. Então, o fator comum é o 8x elevado a 3, que está aqui em evidência. Sobrando aqui 3x ao quadrado para dentro do parênteses, menos x também dentro do parênteses e menos 7 também dentro do parênteses, ok? Item C. A elevado a 7 mais A elevado a 5 mais A elevado a 3. Galera, de menor expoente, A elevado a 3. Então, ele é o termo comum, tá? Então, todos eu vou escrever aparecendo A elevado a 3. Ou seja, 7, se eu já tenho 3, então eu falta o expoente 4. Então, fica A elevado a 3 vezes A elevado a 4. 5, se eu já tenho 3, então falta o expoente 2. Então, fica A elevado a 3 vezes A elevado a 2. E o A elevado a 3 eu coloquei aqui o 1 só para representar o que vai sobrar, tá? Então, A elevado a 3 é o termo comum, então está aqui em evidência.
sobrando a elevado a 4, a elevado a 2 e o 1 aqui, ó. Então são os termos não comuns dentro do parênteses. Item D, 120 ax elevado a 3 menos 100ax ao quadrado mais 60ax. Então note que o de menor grau aqui do expoente no x é o 1, tá? Então é x. O a já aparece em todos, então é termo comum. E note também que 60, 100 e 120 dá para dividir tudo por 20, tá? Então, galera, vamos lá. 120 é 6 vezes 20. Ax ao cubo eu posso escrever como sendo ax vezes x ao quadrado, tá? Por que eu escolhi o ax? Porque ele é o menor aqui, ó. Então tem que aparecer o ax aqui, beleza? Eu só completo aqui com o que faltar. Então se eu já tinha 1, tenho que chegar no expoente 3, falta 2. 100 negativo eu vou escrever como sendo menos 5 vezes 20, tá? Então 5 vezes 20, 100. Beleza, galera? E ax quadrado é a mesma coisa de ax vezes x. 60 dividido por 20, ó, é a mesma coisa de 3 vezes 20 aqui, ó. O 60 é a mesma coisa de 3 vezes 20, tá? E o ax você repete. Então note que o termo em evidência vai ser o 20ax, ó. 20ax, 20ax, beleza? Então ele está aqui em evidência. Sobrando 6x ao quadrado, ok? Sobrando menos 5x, e aqui o 3x. E aqui o 3. Item E, nós temos uma situação parecida da questão anterior, tá? 1/8 AB mais 1/4 ao quadrado B menos 1/2 ao quadrado. Beleza, galera? Note aqui que a menor fração é 1/2. Note que o menor expoente no A é 1. E note que o menor expoente no B também é 1. Então nós vamos identificar aqui, ó, nós temos que aparecer o termo comum 1/2 AB, ok? É só pegar os menores. Então vamos lá. 8 é a mesma coisa de 4 vezes 2, ok? E 1 vezes 1 não altera aqui nada, que fica 1. Repete o AB. 4 é a mesma coisa de 2 vezes 2. A ao quadrado é a mesma coisa de A vezes A. Repete aqui o B. 1/2 você repete, o A você repete e B ao quadrado é a mesma coisa de B vezes B. Então note que apareceu aqui 1/2 AB, apareceu aqui 1/2 AB, tá? Lembrando que a ordem da multiplicação não importa. E aqui apareceu também 1/2 AB. Então nós temos aqui essas partes comuns. Então é o seguinte, essa parte comum 1/2 AB você colocou em evidência. E o que sobrou, 1/4 para dentro do parênteses, 1/2 A também para dentro do parênteses e o menos B também para dentro do parênteses. Ok? Próxima questão. A professora de Carlos escreveu no quadro de giz a expressão AC mais AD mais BC mais BD e fez o seguinte comentário. Nessa expressão, A, B, C e D representam 4 números inteiros em ordem crescente. A soma dos dois números maiores é 59 e a soma dos dois números menores é 34. Então, quem me diz qual é o valor numérico dessa expressão? Que resposta Carlos deve fornecer para acertar a pergunta feita por sua professora? Galera, é o seguinte, AC mais AD, note que o termo comum aqui é o A. BC mais BD, note que o termo comum aqui é o B. Então, nós colocamos aqui 2 vezes em evidência, tá? Então, fica A que multiplica CD, ok? Que é o não comum aqui dentro do parênteses. E fica B que multiplica BC aqui dentro do parênteses. Aqui é uma fatoração por agrupamento. Note que os termos não comuns anteriormente, que era o C e o D e o C, eles agora passam a ser o termo comum. Então nós temos CD aqui, ó, comum nas parcelas. Então agora CD vai ficar aqui multiplicando o que sobrou entre parênteses, que no caso é o AB, ok? Então note que nós temos dois valores, AB, tá? Sendo somado, e o C mais D aqui, tudo sendo multiplicado. Como eu falou que a
Soma dos dois números maiores é 59. Então, nós temos 59 vezes 34. Então, era só multiplicar os dois valores. 59 vezes 34 dá 2006. Ok? Bora para a próxima questão. Qual é a forma fatorada de? Então, note aqui que é apenas para você agrupar, tá? Terminar, já é quase o final. Então, note que o termo comum aqui é xy, tá? E o não comum é o a menos b. Então, a menos b dentro do parênteses e o xy, que era o comum já dentro do parênteses, você repete. Aqui nós temos p mais h como termo comum. E o não comum fora do parênteses, xy. Então, p mais h já era o termo comum. E o que sobrou, não comum aqui, o x e o y também dentro do parênteses, tá? Termo comum, a menos x, ó. E os não comum, b e menos c. Então, a menos x, termo comum entre parênteses, tá? Que já estava. E o b menos c, não comum aqui, também entre parênteses, ok? Então, a fatoração por agrupamento, você faz duas fatorações, ok? Colocando o termo comum em evidência, onde você vai ter sempre no final os termos entre dois parênteses multiplicando, ok? Beleza? Próxima questão. Dado o polinômio 5ax² menos 5ay, escreva sua forma fatorada e dê o valor numérico, sabendo que a igual a 20, x² menos y² igual a 25. Bem, galera, vamos notar aqui que o termo comum é o 5a, beleza? Então, 5a vai ser colocado em evidência, aqui, ó, e o não comum, x² menos y² dentro do parênteses. Só que a questão já forneceu o valor do a e já forneceu o valor do x menos y². Então, é só substituir. Então, o 5 já estava, o a é 20, tá? E o x menos y², 25. 5 vezes 20 vezes 25 dá 2.500. Beleza, galera? Essa foi a aula de hoje. Dá o like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações.